Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 11, do 1º ao 3º. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eterno Criador, te louvamos por esta oportunidade de poder viver para crer na palavra do Senhor no dia em que vivemos. Ter o reconhecimento que nós temos escrituras que falam de nós. Podemos ser pobres, podemos ser simples, mas temos escrituras que falam a nosso respeito nesse dia final. E todos meus irmãos e irmãs que têm esta escritura em si, se manifesta no dia certo. E este é o dia desta manifestação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quase parece estranho o título, mas vamos ver alguma coisa sobre Satanás entrou na família. Teve esse temor de que um dia a igreja parasse de ouvir a realidade da palavra e começasse a dar ouvido a Satanás, assim como Eva deu ouvido a Satanás. Tem muitas coisas que as mulheres não gostam, mas elas precisam de ouvir. Os homens também não gostam, mas precisam de ouvir. Isto é do princípio. Lá no princípio você sabe que Deus fez o homem e do homem tirou a mulher. Então isto não pode ser mudado lugar algum. Tem que ser homem e tem que ser mulher. Agora, o diabo não deixou aquilo quieto. Nós vemos em Gênesis capítulo 3 que o diabo entrou naquela família. Ele entrou naquele lar onde estava apenas Adão e Eva. Havia harmonia, havia comunhão, comunicação, sentimentos, tudo de um para com o outro, vivendo bem, como se diz assim, às mil maravilhas. Mas Satanás entrou, aí já não vive mais a mil maravilhas. Isso acontece comigo, com você, no meu lar, no seu lar. Quando Satanás entra, o lar não vive mais em maravilhas. Porque não pensa que ele vai entrar no nosso lar como entrou naquele dia, através da serpente, e você pensa que é uma serpente. Não, é uma coisa falsa, é uma coisa errada, é uma coisa contrária à palavra de Deus. O que entrou no lar de Adão foi algo contrário ao que Deus disse. E Satanás conversou com Eva. Por que ele não falou com Adão? Quero que vocês pensem nisso. Por que Satanás não chegou lá e disse, Adão? Porque Deus tinha falado era para Adão. E agora por que Satanás não chegou e diz, Adão, vem cá. Deus falou que não pode comer
dos frutos das árvores, Deus tinha falado com Adão, mas Satanás veio na Eva. Se o povo percebesse que Deus sempre falou com o homem, mas o povo procura a mulher. Mas sempre Deus falou com o homem. Desde o princípio foi assim. Porque depois a mulher teria que ouvir aquele homem. Porque Deus criou o homem, e o homem tem que ser másculo mesmo. Tem que ser homem. Porque hoje nós temos uma mistura. Mas estamos falando de homem, que quando Deus fez, Deus falou com ele, Deus deu poder para ele, pôs ele para governar sobre todos os animais, todos os répteis. Ele teve um governo total sobre tudo. Mas a mulher dele saiu de casa e ela deu uma voltinha e encontrou com a serpente. A serpente não era uma cobra, a serpente era quase igual a um homem. Porque a Bíblia diz que a serpente falava. E disse a serpente à mulher. Então a serpente falava. Eu quero voltar a isso. Por que a serpente não falou com Adão? Quando a serpente vem na nossa casa, ela deveria vir primeiro em nós, os cabeças. Mas não. A serpente, Satanás, sabe que quem é fraco na nossa casa é a nossa mulher. Então, Satanás vai na mulher. Talvez você que tem irmã que está pensando, mas eu conheço muito homem fraco. Eu estou falando de homem. Certo? Estou falando agora de homem da Bíblia. Homem que, quando Deus o fez, pôs tudo na mão dele. Não tem nada que Deus fez e colocou na mão da mulher. Diz, faz isso, faz aquilo. Você vai dominar sobre os répteis, você vai dominar sobre o gado. Não, a mulher não. Desde o princípio da criação. Agora estamos vivendo uma era que o diabo tem entrado no país, o diabo tem entrado no governo e tem permitido com que a mulher venha dominar ou ser coigual ao homem, contrário à Bíblia. Eu sou contra o homem que bate na mulher, que maltrata a mulher, porque a mulher foi feita para ser amada. E a Bíblia diz que é para o homem amar sua mulher, não bater nela. Amar. Então eu quero que as mulheres que me ouvem saibam o meu ponto de vista, o que eu creio. Não creio no homem que bate na mulher. Certo? Nem com a língua. Porque tem hora que não bate no tapa, mas com a língua bate. Nem com a língua. O homem tem que ser homem, como diz a Bíblia, amar sua mulher como a si mesmo. Então, o diabo, vendo essa parte fraca, esse elo fraco, lá no Éden, entrou em Eva, conversou com Eva, e Eva chegou a ter um filho dele. Eva teve um filho de Satanás, um filho da serpente. E a Bíblia mostra que Caim tinha natureza animalesca. Caim não tinha natureza humana de Adão. O profeta vem e mostra isso para nós. Caim tinha uma natureza animalesca. Ele procurou matar seu irmão. Todos que procuram matar um ao outro têm uma natureza animalesca. Pode se livrar, pode se safar dessa natureza, por isso veio Jesus. Para que possamos então romper com essa natureza animalesca que perseguia o próprio irmão e matou o irmão à paulada. Por quê? O irmão não era como ele, o irmão não cria como ele, o irmão não adorava a Deus como ele, não tinha um altar como o dele. E a oração de Abel
era ouvida por Deus e respondida. A oração de Caim não tinha resposta. Então ele ficou mal contra o seu irmão, porque ele não podia fazer nada contra Deus. Contra Deus, o que ele fazia um altar. Vou adorar a Deus, porque se eu já enganei a mulher, na minha adoração eu posso enganá-la também. Aí, através da adoração, ele passou a enganar a mulher. Você tem que pensar na igreja. Ele passou a enganar a igreja. Deus sempre tratou com a igreja através de um profeta. E Deus sempre colocou na sua igreja sempre o homem. Efésios 4:11, nós temos ali apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Nós não temos uma mulher, Deus nunca colocou. Você já viu no discipulado de Jesus quantas mulheres tinha? Nenhuma. Ele não tinha nenhuma. Você já viu quantas tribos tinha em Israel? Qual tribo era da mulher? Nenhuma. Mas os homens têm dado tanta vazão à mulher porque ela se tornou um ídolo. O homem canta com ela e faz a vontade dela. É dominado por ela. Porque ele precisa daquela parte da carne dela. Porque ela é parte dele. E há necessidade de ter aquela mulher para si. Então o homem suporta coisas que com outro homem ele bateria. Lembra de Sansão? Sansão matou 1000 filisteus. Mas um dia chegou uma Dalila, deitou no colo dele, acabou. 1000 homens, ele, ó. Mas quando apareceu Dalila, por quê? O diabo trabalha através dela para derrubar ele. O diabo trabalha através da igreja para derrubar o crente. Eu sei que as pessoas não gostam muito, eles querem que fala bem de igreja. A igreja tem que ser você. Você tem que ser o corpo, o tabernáculo onde Deus habita. Do contrário, nós estamos aí supostos a cair na lábia de Satanás e o nosso lar ser derrotado. A nossa igreja ser derrotada. Por quê? Não temos crentes suficiente para poder crer na palavra como verdadeiros filhos de Deus. Eles não mantêm sua posição como homens. E por não manter sua posição como homens, então agora Satanás entra nos lares. Quando os pastores não mantêm sua posição como pastores, então Satanás entra na igreja. E um pastor está arrebanhando, tomando conta de ovelhas, não de bodes, de ovelhas. Por quê? O bode, você fala com ele, ele pula a cerca, ele pula por cima de você. No Oriente, o pastor colocava as ovelhas para dentro do aprisco e não tinha porta. O pastor deitava na porta. Esse é o pastor animal, estou falando agora. Pastor de animal, certo? Ele colocava os animais para dentro e deitava naquele vão. Era ovelha, nenhuma passava, nenhuma pulava sobre ele, porque eram ovelhas. Deus sempre comparou os crentes como ovelhas, não como bodes. Que tem que ter um pastor no qual eles não pulam sobre ele, mas ele detém, através da palavra, da mensagem, com que as pessoas fiquem dentro daquele local, daquele aprisco, onde, olha, você pode estar dentro do aprisco do padre,
Talvez você chame ele de padre, mas ele é um pastor também que cuida daquele povo da católica. O pastor que toma conta de cada igreja do crente. E nós também, tomando conta do nosso povo. Nós pregamos a este povo, alimentamos este povo, colocando eles para dentro do aprisco da palavra, e a porta somos nós. Por isso Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. Mas quando você, no seu lar, deixa de ser a porta e a mulher é a porta, aí o diabo vai entrar. Mas você que tem que ser a porta, o homem é que tem que ser a porta do lar. Jesus mostrou muito bem nisso, que ele era a porta, homem, ele. Nós somos as ovelhas dele. Quando ele nos põe para dentro dessa palavra, dessa mensagem, nós não pulamos a cerca, nós não pulamos sobre ele. Nós admitimos suas palavras, nós admitimos sua correção. Amém? Agora, meus irmãos, quando você fala umas coisas dessas, eu penso assim: como nós, os homens, deveríamos ser homens? Ser homens que amam a esposa, que amam os filhos e que a esposa obedece. Certo? Que a esposa obedece. A gente precisa voltar à Bíblia e pedir: Deus, me dê a natureza de um filho seu. Um homem, um filho seu. Por isso você vai ver, os casamentos são tudo destroçados, porque para começar a casar errado. E o diabo entra, aí acaba com tudo. Quando você casa errado, se você busca a Deus, Deus pode consertar seu casamento, aceitar você no reino, mesmo quando o seu casamento não foi correto. Vocês estão me entendendo? Seu casamento não foi certo, mas Deus te aceita porque você primeiro aceitou Ele dominar, controlar seu casamento, controlar seu lar, controlar você como mulher, controlar você como marido. Você permitiu, então Deus entra e domina. Antes que Satanás entra. Deus entra e constrói família. Satanás entra e destrói família. Meu irmão, qualquer mocinha bonita, qualquer mulher atraente, que não é a sua mulher, é o diabo entrando para te atrapalhar. É o diabo procurando te atrapalhar. É o diabo querendo te derrubar. Entrar no seu lar e causar a angústia, a tristeza, a separação. Pais fora, não pode criar seus filhos, outro homem vem criar seus filhos. Tudo isso é difícil, mas sempre foi a tática do diabo entrar e destruir família. Ele começou no Éden, ele vem vindo por todos esses 6 milênios. O diabo é craque nisso, em destruir famílias, porque as pessoas não dão ouvido à voz de Deus. O homem precisa ouvir a Deus, escuta a corrente. O homem precisa ouvir a Deus. A mulher precisa ouvir o homem. Isso sempre foi bíblico. Mas o homem tem que ser aquele homem que eu já disse, homem. Não é homem só porque é sexual, não. Homem que tem caráter, que tem palavra, que tem amor, que tem domínio, que a mulher pode confiar nele, que os filhos podem confiar nele. Do contrário, o diabo vai entrar no lar. Ele entra pela parte mais fraca. E a Bíblia diz, eu estou falando de Bíblia, não estou falando de lei. A lei diz que a mulher é coigual com o homem. A Bíblia diz que ela é fraca. A lei diz, elas dizem, elas são tão fortes que elas vão para a academia e elas querem ter músculo que nem homem.
Mas que, se ela soubesse que o homem não precisa ir para a academia para ter músculo, ele já nasceu com os músculos. Ela quer criar em si uma coisa que não é dela. Esse é o problema das mulheres de hoje. Por isso, elas não querem de maneira alguma serem dominadas, porque elas aprenderam a dominar, e agora você brinca com uma mulher dessa que faz academia. Você vai levar na cara. Certo? Ela tem que ser muito crente, e para ser crente, ela não teria a inspiração de estar numa academia, de estar preparando principalmente o seu corpo para ficar cheio de músculos que nem um homem, porque a mulher foi feita atraente, e esse corpo cheio de músculo é de homem, que não atrai. E um homem que casa com uma mulher dessa, ele praticamente está casando com um homem. Não tem a carne macia, como a mulher tem, porque ela, através da academia, endureceu tudo. Endureceu, e que você não adianta falar com ela, que ela não vai te ouvir. Você sabe que a igreja é desse jeito com Deus? Não adianta Deus falar, a igreja não escuta. Sabe quando Deus falou? Quando Ele mandou um profeta nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a igreja, o país, não ouviu. Quando Deus mandou a mensagem para nós no Brasil, sabe o que faz o povo do Brasil? Não ouve também a mensagem, não importa com a mensagem. Estou falando a mensagem do profeta. Alguém pensa que a primeira e segunda etapa era a mensagem do irmão Branham. Não era, o próprio irmão Branham disse que não era a mensagem dele. A mensagem dele era a revelação. A mensagem dele não era cura divina. Cura divina era para chamar a atenção das pessoas, para elas depois receberem a revelação. Mas eles pensam que a cura divina era o ministério de Jesus, era o ministério do profeta, e chegou ali e parou. Não, Jesus foi até ter o ministério de profecia, que a mensagem dele era dura, e que as pessoas não queriam ouvir. Quem ficou? Pedro. Pedro ouviu, e disse: para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Você tem que ter uma mensagem no dia que você vive e saber que Deus está ali. Ou você pensa que Deus está em todas as religiões? É o nosso erro esse. Eu não estou falando que Deus está aqui, não. Você que sabe onde Deus está. Que Deus não está nesse recinto aqui. Não. Deus está no corpo, em você. Se você admite, se você o recebe, se você quer ser dominado por Ele. Você pensa que Deus casaria conosco, isto é, uniria conosco, se Ele vê que somos desobedientes? Nós casamos com uma mulher, e casamos com ela e achamos que ela vai ouvir nós, porque quando está de solteiro é uma bênção. É aquela beleza, é aquele grude. Agora, depois que casa, perde o grude. E aí a coisa começa ficando mais distante um do outro. Já não tem mais aquela afinidade, não tem mais aquela paixão, aquele amor, aquela dedicação pela pessoa que você deveria ser responsável por ter tirado da casa do pai dela. Então, muitas vezes acontece o que tem acontecido, porque o homem perdeu a hombridade. Ele não é o homem da Bíblia. E Deus sempre tem os seus homens da Bíblia. Deus sempre tem aqueles que tratam bem, que ama do jeito que Deus diz que é para ele amar. E Deus sempre tem aquelas mulheres que ouvem a Ele, que ouve a sua palavra e que reverencia o marido, como a Bíblia diz, para ela reverenciar. Amém. Amém, né? Deixa eu ler uma parte que vocês já conhecem, mas vocês têm que saber, seja na católica, seja na espírita, seja na crente, seja na primeira e segunda etapa, seja na terceira, essa Bíblia é a mesma. Ela é verdade. Se eu não cumpro isso daqui, eu
Não adianta ter o nome de crente. Não adianta. 5:22 aos Efésios. Vamos falar aqui os deveres domésticos. Já diz o tópico. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Sujeitar o marido como a Deus. Não, o marido eu piso no pé dele, falo, grito com ele, dou uma paulada nele, uma panelada nele. Não. A coisa aqui é diferente. Amai, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Sujeitar, escuta ele. Aí por isso que eu te digo, Deus está à procura de ter homens para estas mulheres também serem sujeitas. Como pode uma mulher verdadeiramente cristã ser sujeita a um carrasco, a um homem que não sabe tratar, a um mal-humorado, a vida toda não tem controle do lar, não tem controle da vida, não tem controle emocional? Como podemos ter mulheres sujeitas a nós? Os homens precisam de uma mudança, as mulheres precisam de uma mudança. Está precisando fazer o que diz a Bíblia: sujeitai-vos vossos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher. Olha para você ver, isso é Bíblia. Isso daqui, minhas irmãs, vocês vão escutar isso daqui, aqui, no céu, no inferno, qualquer lugar que você for. Você vai escutar isso daqui. Isso daqui é verdade no céu, é verdade no inferno, é verdade em qualquer lugar, entende? Porque o marido é a cabeça da mulher. O que domina, o que faz o meu braço mover aqui é a minha cabeça. Está vendo porque eu estou movendo? Estou falando, olhando, é a minha cabeça que faz isso. Não é o corpo é a mulher. É o que a Bíblia mostra. O homem é o cabeça. Ele tem que ter condições de controlar o lar, porque tudo está aqui na cabeça para controlar esse lar, para que Satanás não entre nessa família. Ele tem que ser um bom marido. Isso proíbe Satanás de entrar. Ela tem que ser uma mulher sujeita a esse homem. Isso vai fazer o diabo ficar fora. Não deixa o diabo entrar. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. Irmãs, se vocês tivessem todos maridos cristãos, vamos falar assim, todos maridos cristãos, você serviria a Deus, viria para a igreja, amaria seu marido também, ficaria sujeito a ele, e como Cristo salvou o seu próprio corpo, o marido é que salva seu próprio corpo, sua própria mulher. Na hora do problema, na hora da tentação, na hora das lutas, ele, porque aqui é Cristo, Cristo está mostrando, olha, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Cristo é o Salvador do corpo da igreja. E por que o homem não pode ser o Salvador do corpo da sua mulher? Do corpo, não estou falando da alma. Cristo é o nosso Salvador, é o Salvador da alma, mas estou falando Salvador do corpo. O homem é o Salvador do corpo desta mulher, para que ela não venha ouvir outra pessoa, para que ela não venha ser dominada por outro homem. Ele é que é Salvador daquele corpo. É Ele que tem que dizer para ela que Ele a ama, antes que o lá de fora diz, mas você é linda. E o pior é que a mulher feia crê. O pior é isso. Ela crê, o indivíduo diz, você é linda. Aí ela fica toda radiante. Nunca, meu marido falou isso para mim. Olha, e aí ele continua, seus olhos como jabuticaba. Nossa, já está murcho, está feio. Mas ele, para poder ganhar a confiança dela, os seus olhos, o seu corpo. Olha, se você for na Bíblia e ver o que Salomão fala com respeito a isso, e muitas vezes você vai ouvir isso lá de fora, enquanto que é o marido que sendo o salvador do corpo e não da alma,
Salvador do corpo daquela mulher é Ele. Ele vai viver bem com aquela mulher, nem se ela for gorda, gordinha, seja o que for. Porque Ele é Salvador do corpo. Eu sei que nenhuma mulher gosta de ficar gorda. Infelizmente, estamos vivendo uma era gorda, que nós todos ficamos gordos. O que nós comemos, a nossa alimentação, faz isso conosco. Lá atrás não era assim. Há 50, 60 anos atrás não era assim. Mas agora é só frango de granja na nossa garganta. Certo? Então tem que ficar todo deformado. Muitas vezes é por isso. Mas você é o Salvador desse corpo. Fale para esse corpo o que esse corpo é. Que você está satisfeito com ela. Mas se cada vez que você olhar para mim, vai para lá. Ela vem para encostar em você, vai para lá. Aí tem o lado oposto, que a mulher vem para encostar no homem, vai para lá. E ele volta, estou com dor de cabeça. Carrega analgésico sempre na cabeceira da cama. Para ver se termina as dores. Mas aquilo ali é falta, a maioria é falta de amor. Contato. Amar o homem que você se decidiu em viver com ele. Aí naquele dia você mentiu para o padre. Talvez você diga, eu quero encontrar o padre. Encontrar aquele homem que fez meu casamento. Ele vai ver comigo. Mas quem quis casar foi você. Ele só perguntou se você ia amar na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. Você disse que sim. Até que a morte o separe. Foi a pior coisa. Quando você lembra disso, você diz, meu Deus, foi a pior coisa que o pastor falou, que o padre falou, que o juiz de paz falou. Até que a morte o separe. Então, meus irmãos, a gente tem que valorizar isso. Você falou, agora viva isso, suporte isso, leve isto, até que a morte o separe. Amém. Olha, o meu tempo, não sei nem como é que está aí, meu tempo, não é nem para falar muito. Parece que eu já falei 1 hora. Mas deixa eu terminar esse versículo. Vós maridos, amai vossas mulheres. Os homens têm que aprender isso. Aquele que ama, perdoa, ajuda, dá a mão, faz tudo. Agora, você ter uma mulher, hoje nós temos mulheres modernas, hoje, que eu já tenho passado por isso aí, o casamento que eu tenho visto, misericórdia, dá vontade de vomitar. Tem mulheres que já dizem, não vou fazer nada. Não vou lavar a roupa do marido, não vou passar. E ele tem que ir para o tanque fazer. Você pensa bem, você que tem a sua mulher fazendo de tudo para você, porque isto é correto, e você fazendo de tudo para ela do outro lado, amando-a, porque isto é o correto, e você saber de casamentos destroçados hoje, que as pessoas vão ao casamento ouvindo da própria moça, não vou fazer nada. O homem perdeu a masculinidade. Ele aceita, ele é dominado pela beleza, pelo corpo, pelos olhos, pela fascinação. Ele aceita aquilo é errado, é um demônio em casa. Satanás não entrou quando casou, entrou desde solteiro, desde quando namorava. Satanás já tomou conta das vidas, das mentes. Você vai formar um lar misturado com Satanás. Porque ele não ama e ela diz, não vou fazer nada. Enquanto nós temos a nossa esposa, bom, eu tenho a minha que quase só de eu pensar, e eu sou velho, ela é mais nova que eu, 19 anos. Certo? Então eu posso falar. Quase que o que eu penso ela faz. Entende? Então, por favor, quantos que queriam ter uma mulher boa, mas me veio uma coisa dura, e você presta? Quantos que querem ter uma Sara, mas você é Abraão?
Deus é um Ló, é um Acabe. Para quem conhece de Bíblia sabe o que eu estou falando. E aí quer ter uma Sara. Por isso não tem, meus irmãos, não tem. A nossa natureza, tem hora que Deus deu para nós, ou permitiu nós casar, exatamente com a pessoa que nós precisávamos casar. Tem lar que é sofrido, ele é formado em sofrimento. Tem lar que é formado em luta. Eu não estou dizendo que não tem luta, tem problema. Tem lar que é formado em luta, mas que aquele marido ama aquela mulher ama aquele marido, e eles não deixam um do outro. Eles permanecem naquela fé que eles estão lutando, a fé na palavra de Deus. O que vocês devem honrar muito, e o que a mulher deveria saber, que ela precisa ter aquela fé na palavra da hora, para que ela possa, diz São Pedro, sem palavras, ganhar o seu próprio marido. Isso a Bíblia não diz que o marido tem que fazer para ganhar a mulher. Irmãos, eu tenho que falar o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido sem palavras. Sabe por que Pedro diz isso? Porque desde o tempo dele, ela já falava demais. E ele queria dizer, não fale que com conversa você não ganha seu marido. É sem palavra, muda. Fazendo tudo certinho. Mas se você casar com uma mulher muda, o barulho vai ser na hora também. Que só não sai palavra, mas e tudo, e panelada e qualquer coisa, sai. Entende? Então não é nem muda desse jeito, muda assim, olha, dominado pela palavra. Aquela mulher, aquele homem são dominados pela palavra. Por que brigamos em casa? É porque damos direito à nossa razão. Vazamos a nossa razão, nossos direitos. Eu ganhei, eu sou isso, eu fiz certo, ela fez errado, ou ele fez errado. Então, aí brigamos. Mas se pudesse chegar tudo num consenso, dizer, vamos nos perdoar um ao outro e vamos estar vivendo bem, vamos viver nós em paz. É isso que nós queremos. Então, eu volto para me encerrar aqui, eu volto como Paulo estava preocupado com a igreja. Diz, oxalá vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Você pensa que se Paulo estivesse pregando aqui hoje, ele estaria pregando para nós duras coisas, mais do que ele pregou lá no princípio, porque hoje nós estamos piores do que no tempo dele. Pedro, olhando para aquelas mulheres do seu dia e dizendo para as irmãs, por que ele não falou assim? As irmãs têm que ser igual aquelas ali do Pentecostes, que está pertinho. Pedro falou, as irmãs têm que ser como Sara, 2000 anos atrás. Parece que não tinha gente ali, no momento, para que ele pudesse dizer para elas, pareça com essa pessoa, vive igual a esta pessoa. Mas ele teve que olhar para elas e dizer, vocês devem olhar para Sara, que chamava Abraão de Senhor. Eu tenho explicado, sabe o que é chamar de Senhor? Obedecer. Porque Jesus fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Então, você chamar o marido de Senhor, não é dizer assim, ô senhor Pedro, senhor Manuel, senhor Antônio, venha cá. Não, é você obedecer. Por isso a Bíblia diz que é para ela estar obedecendo o seu marido. As mulheres não gostam, mas eu queria que o seu marido estivesse ouvindo também, para que ele pudesse apanhar aqui um pouquinho, para que eu pudesse falar para ele, você tem que amar sua mulher. Amar como Cristo amou a igreja, que deu seu próprio corpo, sua vida, para salvar o corpo da igreja. Pai Celestial, eu peço ao Senhor que ajude cada um de nós, Senhor. Há uma luta em cada lar e Satanás está entrando para destruir a família. A família não está estruturada como devia estar, na palavra da hora, na revelação. Então Satanás entra e tira aquela paz. Senhor, ajuda meu irmão e minha irmã converter
na mensagem que o Senhor tem ensinado neste dia que estamos vivendo, naquilo que o seu profeta mostrou para nós, e no tempo que nós sabemos que é tempo de comer o livrinho, comer a Bíblia, comer estas pregações, comer estas revelações, comer o que o Senhor manifestou nesse dia através do seu profeta William Branham. Em nome de Jesus Cristo, abençoe minha irmã e o seu esposo. Abençoe estes lares aqui representados, Senhor. Não permita que Satanás entre e tire a comunhão, entra e tira a harmonia. Não permita, Senhor, que Satanás entre e esta mulher pare de respeitar o marido e tenta fazer o que ela quer, o que dá na cabeça dela, quando ela tem que perguntar ao seu marido se pode fazer isto. É isso que nós, como filhos do Senhor, perguntamos, como igreja, que somos a esposa de Cristo, perguntamos ao Senhor: posso fazer isso, Senhor? Devo fazer isso, Senhor? O Senhor aprova? Se o Senhor não aprova, me dê um sinal, que eu fique sabendo que o Senhor não aprova. Meu Deus, ajuda minha irmã, meu irmão, a entender isto, Senhor. Que eles não podem andar segundo os desejos de suas cabeças e seus corações, seus entendimentos, mas segundo a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.